Olá! Olá! Sejam muito bem-vindos a mais um programa Odonto Prime, programa onde a gente fala de saúde e estética bucal. Hoje a gente vai mostrar para vocês dois casos totalmente diferentes. A gente vai mostrar o primeiro caso, o Gia vai falar sobre a interação de duas especialidades dentro da odontologia. A gente vai falar da ortodontia e da implantodontia. Então, quando precisa dessas duas especialidades para conseguir resolver um tratamento. E no segundo bloco eu vou estar mostrando para vocês um caso de prótese e protocolo sobre implante. Então vamos lá. Para entender um pouquinho melhor, eu vou apresentar para vocês inicialmente um vídeo. Então esse vídeo acaba sendo bem ilustrativo do que acontece com os demais dentes a partir do momento que a gente tem a perda de um único dente, tá? Então nesse vídeo a gente tem a seguinte forma. Caso esse paciente então tenha perda aqui de um elemento dental na região inferior da mandíbula, o que acontece? A falta de contato do dente aqui ao seu lado leva a esse tipo de inclinação. Então, essa inclinação ela pode ser mais ou menos, dependendo da situação ou da ocasião, e logicamente da forma que aquele dente também foi perdido. Aquele dente na região anterior estava suportado por um tecido ósseo e dependendo da qualidade, então ele tem uma maior ou uma menor inclinação. E essa inclinação também então interfere diretamente na oclusão dos superiores. Como na posição normal ele teria um contato com esses dois, a partir do momento que há essa inclinação, ele perde essa referência. Então o que acontece? A tendência dos dentes superiores é extruírem, ou seja, eles descem um pouquinho mais para tentar achar aonde eles possam parar, que seria no seu antagonista. E logicamente numa posição que é inadequada, daí interfere diretamente na higiene aqui dessa região, no acúmulo também de restos alimentares aqui, porque mudou a área de contato ou mudou o ponto de contato dos dentes. Uma outra forma é essa aqui, como a Morgana bem lembrou, da interação que é necessário da ortodontia com a implantodontia para poder reabilitar esse paciente. Então a falta desses dentes laterais leva a uma inclinação ou uma desarmonia muito maior. Então o espaço fica reduzido naquele ponto. Então não tem como reabilitar com os implantes. Então ele obrigatoriamente, ele tem a necessidade da colocação do aparelho ortodôntico para a correção daqueles dentes, para criar um espaço compatível para a realização dos implantes, porque senão não cabem, ou então, como a gente viu no vídeo, as raízes têm um contato que não passa ali o implante, às vezes eu posso até ter uma abertura entre os dois dentes, mas aqui há uma proximidade muito grande das raízes, então não fica viável a instalação dos implantes. Então é necessário a colocação de um aparelho ortodôntico para esse tipo de correção. Uma outra coisa então que a gente pode fazer para poder corrigir então esses dentes é o seguinte: através dessa associação da ortodontia junto com a implantodontia, a gente consegue então às vezes facilitar o trabalho do ortodontista com os mini implantes. Então esses mini implantes eles podem tanto ser instalados pelo próprio ortodontista, depende então aí da sua capacitação, da sua habilidade, até do seu interesse, ou então logicamente por um especialista que seria um implantodontista, seguindo logicamente todas as orientações vindas desse ortodontista no que diz respeito aonde ele quer que coloque esse mini implante, por que ele quer que coloque nessa região, que tipo de movimento que se faz. Então a gente tem aqui um modelo que eu vou ilustrar aqui um pouquinho para vocês entenderem melhor como é que isso aqui funciona. Então assim, vamos imaginar que a gente tem um dente aqui que a gente está percebendo que tem uma leve inclinação aqui atrás. Então esse dente a gente vai fazer o quê? Então vamos supor que isso aconteceu da mesma forma que a gente viu no primeiro vídeo. Houve ali uma inclinação, ele veio inclinando cada vez mais para frente. Para voltar ele para a posição correta, que seria um pouquinho mais para trás, logicamente isso aqui tudo é só para a gente poder ter uma exemplificação, para poder entender em casa melhor. O caso seria um planejamento bem mais minucioso e mais detalhado. Com certeza. Então como é que funciona? Você acaba fazendo aqui uma colagem, ou então de um bract, ou então o ortodontista faz a adaptação de uma banda ortodôntica, e aí então, vamos supor que esse dente a gente quer que venha um pouco mais para trás. Então o que você acaba fazendo? Nessa região um pouquinho mais posterior, se faz a instalação de um mini implante. As correções que faziam-se antigamente, o paciente fazia uso daqueles aparelhos extraorais, então que criava aí um desconforto bem grande, tá? Então, com os mini implantes a gente conseguiu lançar mão de um artifício que facilita muito a vida então do ortodontista. Não sei se vocês vão conseguir pegar ali no vídeo, então
é bem na pontinha, então tem é como se fosse um parafusinho bem pequeno, então é que a gente consegue aqui adaptar na ponta dessa chave, ele está firme aqui como a gente está vendo na chave. E o que acontece? Diferente dos implantes convencionais, esses implantes então são feitos de aço cirúrgico e eles não osso-integram. O que acontece com isso? A gente instala o mini implante, depois que ele já fez aí a sua função de correção ortodôntica, que auxiliou nesse processo, tanto o ortodontista ou então o implantodontista faz a remoção. Então, se eu tenho esse mini implante nessa posição, a gente vai achar ali o ponto certo que a gente de uma certa forma determinou. Com uma broquinha bem fininha se faz, por exemplo, uma marcação, como se fosse fazer uma pequena perfuraçãozinha na região. Logicamente, a região estaria toda anestesiada, se faz todos os procedimentos pertinentes a esse tipo de situação. Então a gente faz lá uma pequena marcaçãozinha e depois, como o parafusinho ele é auto-rosqueante, então a gente vai inserindo e vai rosqueando até no tamanho que ele foi selecionado previamente. Então, vamos supor que eu coloquei esse mini implante nessa região um pouquinho posterior, lá e depois então vai no ortodontista e ele adapta sobre esse mini implante que tem uma cabeça já propícia para adaptação, seja das molinhas, então dos elásticos, e prende no mini implante e no bract ou então na banda daquele dente para fazer a correção. Então, essas borrachinhas aí tem suas medidas de força, tem a quantidade que esse movimento pode ser realizado, para que também não faça aí a extração do dente através desses mini implantes, só que isso é lógico, não acontece porque há todo um planejamento prévio, tá? Então, a gente tem alguns casos agora para mostrar para vocês de casos clínicos, de como é que isso aí mais ou menos funciona. Então, vamos supor essa paciente aqui. Ela tem então a falta desse único elemento dental nessa região. Como é que a gente consegue fazer a correção? Então, aconteceu como a gente viu nos vídeos anteriores. Há aqui uma inclinação, há um fechamento desse espaço que interfere no tamanho e no diâmetro do implante, ou então também no próprio tamanho do dente. Então, essa paciente passa aí por um tratamento ortodôntico, que logicamente daí vai fazer correções não só naquele ponto, mas também na arcada superior e assim por diante. E aqui o que a gente sempre então preconiza em parceria com ortodontistas que a gente trabalha, o que? Um pouquinho antes de o paciente estar terminando o tratamento ortodôntico, questão de meses, por exemplo, já com o seu ortodontista já definindo a data da remoção do aparelho ortodôntico, a gente acaba inserindo o implante. Por quê? Porque como essa parte final do tratamento ortodôntico não é mais para criar grandes movimentações e sim para estabilizar o tratamento, então a gente coloca o implante. Como tem um tempo ali que há uma necessidade de uma cicatrização, de uma osso-integração, então nesse meio tempo ainda o paciente está fazendo o uso do aparelho, então quando ele está aí prestes a fazer a remoção, a gente também já está fazendo ali a abertura para a colocação de cicatrizador, se for o caso, moldagem, a prova e a instalação, tá? Então, esse caso aqui, essa paciente tem a mesma situação dos dois lados. Essas perdas aí são bem típicas da idade, na infância. Às vezes aí os pais, por às vezes um pouco de falta de informação na época e no passado, imaginavam que seus filhos teriam ainda mais um dente e a criança já estava com os 5 dentes permanentes para cada lado e aí o 6º dente já era permanente e aí na grande maioria das vezes acontece casos que nem esse, que há uma falta. Então a gente já está vendo aqui embaixo o componentezinho adaptado dos implantes. O paciente então já está até com o aparelho já removido e a gente fazendo apenas a seleção da cor da porcelana que vai ser aplicada sobre aquela região. Então, bem planejado, então a gente consegue imaginar que os orifícios dos implantes estão saindo aqui bem no centro. Depois, logicamente, a gente faz o fechamento, como a gente mostra para vocês aí em todos os casos, então fica totalmente imperceptível. O tamanho do dente compatível com os dentes que a gente tem naquela região. Se vocês forem perceber que ela acaba tendo aqui 3 premolares, porque também tem que compensar de uma forma, não dá para fazer um dente maior ou menor. Então esse tamanho ou essa possibilidade de movimentação depende do ortodontista e também das condições que a paciente dá. Ah não, para fazer um aumento maior teria que extrair outro dente. São coisas que vai tudo da parte do planejamento prévio. O outro lado, então agora uma vista aqui bem aproximada, então a gente de novo percebe-se que tem aqui premolares, porque a paciente teria dentes muito pequenos, ou então o movimento aqui para colocar um molar, ele não cabe, ou então para colocar um molar teria que fazer a extração do outro dente, que não é viável e também que não vale nem um pouco interessante, tá? A gente fazendo então o fechamento dos orifícios, sela-se aqui os espaços para que a gente tenha ali, fique ali totalmente imperceptível
aquelas passagens dos parafusinhos, porque o dente ele é acoplado ao implante, então o implante entrou rosqueando no tecido ósseo. O dente, então, ele é acoplado a um componente que tem um sextavado, tá? Nesse caso aqui existe um componente que é acoplado, que seria como se fosse um pilar cônico, e esse pilar, então, ele tem um formato em cima que tem um sextavado para que o dente encaixe. Encaixou o dente nesse pilar, aí então acaba se prendendo diretamente o dente a esse mini pilar, a esse pilar. Pessoal, vocês puderam ver hoje, então, como é também muito interessante ter essas parcerias, então ter a necessidade de um trabalho multidisciplinar para que a gente possa obter resultados que nem esse.